financeiro de Deus em nós é apenas através dos dízimos, das ofertas, da prática desses princípios. Eles estão envolvidos, eles estão inseridos, mas nós vamos entender que não é o principal, não é a base de tudo. A base, na verdade, não está na prática desses princípios, mas no entendimento daquilo que a Bíblia fala sobre finanças. E uma das coisas que eu quero já compartilhar com você aqui é que Deus vê a relação do homem em relação ao dinheiro como um relacionamento. Deus quer que a gente aprenda a se relacionar com finanças e com dinheiro. Se a gente não aprender a se relacionar com dinheiro, vai ficar inútil apenas a prática dos princípios. Quer ver um exemplo claro em relação a isso? É o seguinte: por exemplo, você é fiel, você cumpre os princípios, você dizima, você oferta, existem promessas a respeito desses princípios cumpridos, que se cumprem na sua vida, na minha vida. Então, por uma bênção, uma generosidade da parte de Deus, Ele vem e multiplica as suas finanças. Mas você é uma pessoa que não administra bem o seu dinheiro. Eu te pergunto, adiantou o cumprimento da promessa na sua vida? O dinheiro veio, mas ele cumpre o propósito se você não sabe se relacionar com ele? Não. Então nós precisamos entender que quando Deus fala de finanças, a Bíblia vai muito além da questão de você cumprir por fidelidade o princípio, por generosidade a oferta, o dízimo e tal. Vai além, você precisa aprender realmente como é que Jesus olhava para o dinheiro. Como é que Deus olha para o dinheiro. E como é que você aprendendo isso te dá autoridade e poder sobre a vida financeira. Amém? Então olha só o que diz Mateus 17, 24, é uma passagem conhecida. Talvez você já ouviu ministrações, até mesmo sobre dízimo e oferta, sobre isso, mas hoje Deus vai mostrar algo inusitado aqui para nós. Diz assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe se antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Responderam Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás o estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Bom, queridos, só uma curiosidade, foi a primeira vez que eu prestei atenção num detalhe aqui nessa palavra. A Bíblia não confirma se Pedro foi e fez o que Jesus falou. Quem já percebeu isso? Eu nunca tinha percebido isso, percebi hoje, lendo. Jesus diz: olha, vai, pesca, e vai achar e paga, mas não disse se Pedro foi. O texto acaba, eu estudei literatura na faculdade, fiz faculdade de letras, e alguns tipos de contos ou de novelas tem o que eles chamam de final aberto. O que é o final aberto? Alguns filmes às vezes terminam assim também. Quem já estava assistindo um filme e de repente acaba um filme e você fala: mas e aí? Aconteceu ou não aconteceu? Foi ou não foi? É o que chamam de final aberto, é uma característica literária, é um final aberto. Esse texto aqui é um texto de final aberto. Não disse Pedro foi ou não. Aqui mostra que Jesus indicou, direcionou para que Pedro fizesse. Mas não está escrito que Pedro realmente fez. Depois disso, ele foi, ele pescou o peixe, ele pagou os impostos, não diz, mas é só uma curiosidade, tá? Porque hoje eu estava lendo e falei: ué, mas e aí? Realmente fez ou não fez? Mas independente disso, o que Deus quer nos mostrar hoje é que o que dava autoridade para Jesus sobre finanças é que ele honrava
os seus compromissos. Quando perguntam para Pedro assim, Pedro, o seu mestre paga o imposto das 2 dracmas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, ele paga. Sim, ele honra. Ele honra os compromissos. Jesus era uma pessoa que financeiramente, esse texto prova isso, honrava os seus compromissos. Porque Jesus honrava os seus compromissos, era fiel aos compromissos que ele tinha, o que acontece? Isso respaldava com autoridade sobre essa área da vida dele. Você quer ter autoridade sobre a área financeira da sua vida? Lembra que nós falamos lá na primeira ministração sobre autoridade e poder, que o que nos respalda de autoridade é o nosso estilo de vida. O que nos dá poder é o Espírito Santo, lembra? É Deus que libera poder, mas o que nos dá autoridade? É o nosso estilo de vida. Na vida financeira a mesma coisa. Para você ter uma palavra de poder e autoridade na sua vida financeira, o que te respalda é você honrar, ser fiel aos seus compromissos, ok? Se queremos ter autoridade sobre as finanças, não podemos escolher, olha isso, o que achamos justo ou não pagar. Olha que interessante isso. Nós não podemos ficar escolhendo, isso eu acho justo pagar. Isso eu não acho justo, então eu não pago. Jesus, ele não pensava assim. Jesus sabia o que era justo e o que não era justo. O que era correto e o que não era correto. Ele questiona aqui, ele fala assim, Pedro, é justo que os filhos paguem os impostos que seriam só para os estranhos? Os reis cobram dos filhos? Não cobram. Cobram dos de fora. Então, não é justo, mas nós vamos pagar. Porque o que Jesus está querendo te ensinar aqui? É que muitas vezes, quanto mais nós questionamos as coisas no conceito de justiça, menos nós vivemos as experiências que Deus tem para nós. Tem muita gente perdendo de viver experiências sobrenaturais, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja na sua família, porque fica dizendo, mas isso não é justo, mas isso não é justo, mas tinha que ser justo, e a gente vai criando altos conceitos de justiça, e isso nos impede de viver experiências sobrenaturais. Jesus disse assim, Pedro, não importa se é justo ou se não é justo o que o mundo aí fora pratica. O que nós precisamos é fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar procurando o que é justo. Então tem gente que fica lá, eu não acho justo os impostos que se cobra no Brasil. Eu não acho justo dízimos, ofertas e outras. Eu não acho justo o que vem da conta de luz. Tudo bem, você pode não achar justo, mas e por causa disso você vai deixar de pagar? E por causa disso você vai deixar de cumprir e honrar o seu compromisso? É nisso que Jesus começa a mostrar aqui para Pedro e deixar registrado para nós que muitas vezes a forma como nós pensamos é que nos impede de prosperar. E não é a questão de cumprir só ou não o princípio, mas é antes disso. Dependendo como você pensa, isso te impede ou isso te dificulta o cumprir princípios, o viver por princípios. Então está falando aqui, olha, ficar questionando, né? É justo pagar esse imposto? Né? É justo eu pagar meus impostos se eu não estou nem tendo dinheiro para minhas coisas no meu dia a dia? É justo, né? Uma vez um primo meu, minha tia, se converteu junto com a gente e ela começou a ficar muito fiel nos princípios, né? Dizimando, ofertando. E aí um primo meu, que estava com dificuldade financeira, chegou para ela e falou, mãe, olha, eu preciso, a senhora pode me ajudar, tal? Aí ela falou assim, posso, mas só posso com tanto. Aí ele virou para ela e falou, é lógico, você só pode com tanto. Você fica dando seu dinheiro na igreja, então agora você não pode me ajudar. Agora, e aí ele questionou, minha tia falou assim, você acha justo, você acha que Deus acha justo um filho seu passar necessidade e você dar o dinheiro na igreja? Ele fez esse questionamento. Porque se a gente pensar, não é justo, meu filho está precisando. Deus sabe que meu filho está precisando. Então a gente começa a criar em pensamentos e entendimento, argumentos muitas vezes, e acabamos saindo do centro do propósito de Deus.
seja para entregar os seus compromissos da igreja, ou seja para os seus compromissos seculares. E a gente começa a inverter. Não, o imposto que o Brasil cobra é muito pesado. Quando der, eu pago. Quando eu puder, eu pago. Queridos, a gente ouve aí discursos e discursos e discursos de que uma empresa no Brasil, se ela pagar os impostos em dia, ela não sobrevive. Desculpa, mas isso é uma mentira, porque o diabo conseguiu, durante anos, colocar na cabeça das pessoas, para que as pessoas sejam inadimplentes. Não tem outra desculpa, não tem outra questão. Para as pessoas se tornarem inadimplentes, para as pessoas se tornarem endurecidas nos seus corações em relação a isso. Quer dizer então que Deus não é maior do que os impostos, Deus não é maior do que os tributos, Deus não é maior do que aqueles que são fiéis, não é maior na vida daqueles que são fiéis. Não é, porque é difícil. É justamente o que Jesus está mostrando aqui nessa palavra. Pode até não ser justo, mas vamos cumprir o que tem que ser cumprido, para que a gente possa experimentar o que Deus quer que nós experimentamos. Porque ele falou assim: Pedro, olha, pode até não ser justo, mas eu vou dar a direção. Eu vou te mostrar como é que as coisas podem acontecer. Eu vou te dar a direção para que até aquilo que não é justo seja cumprido na sua vida. Você não fique inadimplente na sua vida. A preocupação de Jesus, olha só o que eu escrevi aqui, não é se o mundo é justo ou não, mas o quanto isso interfere nos nossos princípios. Jesus não está preocupado quanto o mundo é justo ou não é justo. Ele já sabe da injustiça que há no mundo. Jesus já conhece a injustiça que há no mundo. A preocupação de Jesus é o quanto a injustiça no mundo te influencia, a ponto de você quebrar princípios, a ponto de você não ser fiel, a ponto de você não ser constante, a ponto de você não ser comprometido. O quanto essa injustiça que nós criticamos no mundo hoje já está dentro de nós, a ponto de gerar em nós argumentos e desculpas e falácias para não agir da forma correta. Posso mostrar uma coisa para vocês? Imagine que eu coloque aqui nessa mesa, eu queria ter feito, mas não deu, eu só pensei nisso hoje de manhã, uma cesta de fruta, mas sabe aquelas frutas, aquela maçã verde assim que até brilha, aquele pêssego suculento, né? Aí abre uma melancia vermelha, linda assim, ó, eu coloco uma cesta de fruta e falo, ó, tá aqui a cesta de fruta, tá? Só que ninguém pode comer. Aí você vai ficar o culto inteiro lembrando. Só a gente olhar para o pão da ceia dá fome, né? Mas você não vai poder comer desse fruto. A maioria vai falar, pastor, que injusto isso. É injusto isso, não é? Você coloca uma cesta de frutas tão lindas dessa e ninguém pode comer, isso não é justo. Pois Deus fez isso. Deus colocou no jardim do Éden um fruto que era bonito aos olhos, apetitoso ao paladar, e disse para o ser humano: não. Deus fez isso. Então podemos dizer que Deus não foi justo. Eu podia ver, eu podia desejar, mas eu não podia comer. Como é que você me responde isso? Como é que a gente avalia isso? É justamente o que Jesus estava mostrando para Pedro aqui nessa palavra. Que eles não importam o quanto o mundo diz que é justo ou é injusto, o que vai te sustentar são os teus princípios. Essa é que faz a diferença. Mas vira e mexe o que a gente faz? Quebra princípio. Vira e mexe o que a gente faz? Anula princípio. Por quê? Porque estamos no justo e no injusto. Ah, mas eu não acho. Ah, mas eu não sei se é bem assim. E olha só, Jesus poderia reivindicar. Sabe por que ele diz assim? É justo os filhos não pagarem? É justo os filhos pagarem? Porque Jesus era descendente de quem? Das tribos. Descendente da tribo que veio Davi. Sim ou não? Ele não era filho de Davi? Qual era o benefício que era você ser descendente de Davi naquela época? Você não precisava pagar imposto. Davi recebeu isso para ele e a sua casa quando ele derrubou o gigante. Qual era a promessa para quem derrubasse o gigante Golias? Casaria com a filha do rei e sua casa, os seus descendentes não pagariam mais impostos. Você sabia que naquela época os descendentes de Davi não pagavam impostos? Os outros sim,
os que eram da casa de Davi, já não existia mais a linhagem real de Davi. Porque Herodes, que era o rei daquela época, não era linhagem de Davi, ele era um rei colocado por Roma. Ele inclusive era descendente de Edom, ele vinha dos Edomitas lá, dos Edomitas, desculpa, que é descendente de Esaú lá atrás. Mas Roma pegou e colocou um rei novo lá, que não era mais da linhagem de Davi. Davi perdeu aquela. Agora viria o rei dos reis, que é Jesus, com uma linhagem eterna. Mas quem era da casa de Davi, pelo testemunho que Davi tinha diante dos judeus, como o melhor rei de Israel, eles não precisavam pagar. Então quando Jesus diz, olha, eu não preciso pagar esse imposto, ele tinha direito disso. Ele poderia não pagar, porque ele era filho de Davi. Mas Jesus, ele não olhou para isso nessa hora. E aí que vem a mente próspera, que é o que Deus quer nos mostrar, quem que nos dá autoridade sobre as finanças. A pessoa que tem autoridade sobre as finanças é a pessoa que tem uma mente próspera. Jesus, ele não se preocupou se era justo ou se era injusto. Ele abriu mão de um direito ali que ele tinha, por um único motivo, para que ele pudesse ser exemplo, para que ele pudesse ser modelo naquele lugar. Não importava o imposto, não importava o nível que o imposto estava cobrando, o quanto de imposto ele estava pagando, não importava o nível de justiça ou injustiça que tinha naquela situação. Entenda uma coisa, o princípio, queridos, ele vai acima dos conceitos humanos de justiça ou injustiça. E aí ele vem e diz assim, olha, vamos pagar, Pedro, vamos pagar esse imposto. Pagamos até aqui, por que nós vamos deixar esse sem pagar? Por que foram cobrar Jesus? Porque Jesus não estava em Cafarnaum. Se você ler o texto anterior, Jesus estava com Pedro, Tiago e João, e ele foi no Monte da Transfiguração. Foi aquela experiência sobrenatural, que Elias e Moisés aparecem, e os discípulos ficam lá temerosos, impactados, veem Jesus glorificado, e aí eles voltam. E aí quando Jesus volta para Cafarnaum, tinha sido dia de recolhimento de imposto, e ele não pagou, porque ele chegou depois. E aí chega e fala assim, então seu mestre não vai pagar esses impostos? Ele não paga? E Pedro fala, não, ele paga. Ele é fiel, ele honra seus compromissos. Jesus não deixa, não anda endividado. Até porque Jesus conhecia a lei. E se você pegar no livro de Levítico, capítulo 5, diz na lei que quem vota e não cumpre voto não tem direito à colheita. Era um princípio que tinha no meio dos judeus. Se eu faço um voto aqui e eu não cumpro o meu voto, no dia da colheita eu não tinha dinheiro à minha parte, eu não tinha direito à minha parte. Querido, todo endividado não tem direito à colheita, segundo a Bíblia. Toda pessoa que gera dívidas e não paga essas dívidas, não negocia suas dívidas, não vai atrás, não tem a inclinação para resolver isso, ele perde o direito da sua colheita, segundo a palavra de Deus. Você pode procurar todos os defeitos que existirem na vida do judeu. Uma coisa você não vai achar. Eles vão pagar o que eles devem. Porque eles conhecem a lei. Eles sabem o quanto isso nos dá autoridade e poder sobre a vida das finanças. E a gente já sabe qual é o poder que o judeu tem para a vida financeira. Disso a gente não precisa nem discutir aqui. Mas veja só o que Jesus estava lembrando para Pedro. Ele estava trazendo à mente de Pedro aqui uma palavra. Se você quiser acompanhar na Bíblia, quiser abrir aí, está em Isaías 33:15. Que diz assim, é os versículos 15 e 16, diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, ou seja, esse será salvo. Amém? Esse vai ter vida eterna. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Então ele vai ter benefícios na vida por vir. Mas olha o que diz aqui: o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. É certo que ele será descedentado. Ou seja, Jesus, quando ele dá aquela ministração para Pedro, ele puxa esse texto, porque esse texto está conectado a essa passagem. E ele diz assim: Pedro, olha, deixa eu falar uma coisa.
independente da injustiça do mundo, se você for certo, se você não estender tua mão para aceitar suborno, se você não ganhar dinheiro de forma opressora, ou seja, sabe o que é ganhar dinheiro de forma opressora? Pode ser um empresário que oprime os seus funcionários, paga menos do que é o correto, não tem que pagar mais, não tem que pagar o que é correto, o quanto vale o trabalho da pessoa. Ou aquele, sabe o que é ganhar dinheiro de forma opressora? É aquele povo que fica pechinchando tudo. Tudo fica como é que você fala quando você fala mal de um produto de alguém? Que você fica denegrindo o produto da pessoa só para baixar o preço. Isso é ganho opressor. Isso é ganho opressor. Você não quer comprar, não compra. Você não gostou, não compra. Mas não vai denegrir. Eu fui vender meu carro uma vez, queridos. Que tristeza. Que tristeza. Fui levar, quando eu comprei meu carro, o cara falou, ó, teu câmbio é o melhor que tem, o teu não sei o quê. Eu paguei o que o cara falou, que valia, era o justo, paguei e fiquei com o carro. Quando eu fui vender, o vendedor era o mesmo, era outra loja, o vendedor falou que meu câmbio era o pior que tinha, que desvalorizava meu carro, pois o meu carro não valia. O cara foi tão opressor, nessa hora, a Rosângela estava do meu lado. Vou dar um exemplo, o carro valia 20 mil, o cara ofereceu 11 mil no meu carro. Sabe que a Rosângela, ela não aguentou, a Rosângela é sanguínea, né? Ela aguentou e falou assim, deixa eu falar uma coisa, eu não sou tua amiga. Aí ele, por quê? Eu falei, porque você está querendo que eu te dê um carro de presente, se eu for dar meu carro, eu vou dar para um amigo meu, não para você. Ela falou, porque alugar ele ficou meio sem graça, né? Isso é ganho opressor. Uma vez eu passei isso com um discípulo dentro do carro. Tinha lá um rapaz vendendo chocolate no Farol. Acho que eu já contei isso aqui uma vez. O cara estava vendendo chocolate. 5 por 10 reais. 5 soufflé por 10 reais. Pô, tá bom, né? Como o cara está precisando vender e está no Farol, às vezes a gente se acha, e eu estou no carro, então eu sou melhor que ele. Ele tem que me servir do jeito que eu quiser. Meu discípulo virou para ele e falou assim, dou 5. O cara ficou meio, mas talvez precisa vender, o cara... Tudo bem, eu falei, parei na hora, falei, não, de jeito nenhum. Ou você dá 10 para ele, ou você não compra. Pô, o cara já está vendendo mais barato, você vai oprimir porque você tem esse 100 que o cara está precisando. É isso aqui que está falando. E muitas vezes a gente faz assim, fica pedindo desconto, fica menosprezando o trabalho dos outros, fica pechinchando. Sabe quem é que pechincha lá em Israel? Os árabes. Vai pechinchar com o judeu. Uma vez eu passei vergonha. Estava eu e um outro discípulo, um outro pastor, e o pastor chegou numa loja de judeu e foi pechinchar. O judeu falou, pode sair da minha loja, eu não te vendo mais. Meu produto vale tanto. Aí fica nessa mesquinharia. É isso aqui. Isso é a mente que precisa mudar, gente. Porque esse ganho opressor faz o pão sair da tua casa. Esse pão opressor faz a água não ser certa na sua vida. É o que está dizendo aqui. Mas aquele que não aceita suborno e que não ganha de forma opressora, não aproveita a posição que está para oprimir os outros, ou a situação que está para oprimir os outros, esse vai ter pão certo e água certa. Esse vai ter provisão. Aqui não está falando nem que dizimou, nem que ofertou, nem que primiciou. Você está entendendo? Aqui não falou de cumprir nenhum princípio. Aqui falou de viver por princípios. De andar por princípios. Então a gente precisa entender isso, queridos. Porque os princípios te darão autoridade e poder para que jamais você seja dominado por esse discurso de injustiça que existe aí fora. Ah, tudo é injusto, tudo é difícil, tudo é isso, aí a gente vai se esquecendo de Deus. Vai se esquecendo. Pedro, por que vocês acham que Jesus questionou a Pedro se era justo ou se não era pagar aquele imposto? Porque existia uma murmuração no meio do povo. Não era justo. Então, cada vez que chegava o dia do imposto, como você acha que era? Uma murmuração só, um discurso só. E Jesus chegou e falou, Pedro, não dá mais para pensar assim. Se você pensar assim, sempre vai faltar. Se você pensar assim, nunca você vai cumprir seus compromissos. E se você não cumprir os seus compromissos, você não vai ter autoridade e poder sobre suas finanças. As suas finanças é que vão te influenciar. Pedro, então não dá mais para, não caia mais nesse discurso aí de rodinha, aí fora na rua, no boteco, como é injusto, Roma cobra muito imposto, fulano cobra muito imposto,
os publicanos ajudam Roma, nós somos os opressos, nós somos... Para com isso, Pedro. O Deus que nós servimos está acima disso, Pedro. Vai e abre a boca do peixe para você ver se não vai ter a provisão que você precisa. Então, Jesus estava mostrando. Então, queridos, se você tiver essa mente, entendendo essa vida por princípios, e você vê que eu não estou falando de dízimo e oferta. Não estou falando disso, que todo mundo na igreja relaciona dinheiro com dízimo e oferta. Não é isso. Isso é uma oportunidade que Deus te dá. Mas tem coisas que vêm antes disso. E se a gente não entender, você pode ser o maior dizimista, você pode ser o melhor ofertante. Mesmo assim vai passar por lutas. Mesmo assim vai ter dificuldade, porque não entendeu o começo. Não entendeu que tem coisas que vêm antes disso. Ok? Então olha só. Jesus, ele tem, porque Jesus não tinha inadimplência, porque Jesus era fiel nos compromissos dele, até nos impostos injustos, Jesus tinha uma palavra de autoridade e poder para resolver o problema financeiro. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, se você for fiel até nos impostos que são injustos, você vai ter palavra de autoridade e poder nos seus lábios para resolver a questão financeira. Jesus tinha dinheiro nesse dia? Não. Por senão ele falava, está aqui, vai lá e paga o imposto. Ele não estava. Era um dia que Jesus estava desprovido ali. Pedro estava desprovido. Estavam sem dinheiro aquele dia para pagar o imposto. Mas eles tinham autoridade e poder na palavra. Aí Jesus diz assim, então vai lá agora, pesca um peixe, abre a boca do peixe. A palavra de autoridade e poder, queridos, sobre a vida financeira é uma das armas que quase nenhum cristão usa. Quase nenhum cristão usa. Nós precisamos usar. Você quer ver outras passagens que falam sobre autoridade e poder para resolver questões financeiras? Elias e a viúva de Sarepta. Elias vai visitar aquela viúva, Deus falou, vai visitar uma viúva que eu vou fazer essa viúva te sustentar. Foi assim que Deus falou para ele. Eu preparei uma viúva que vai te sustentar, Elias. Aí Elias vai. Quando ele encontra a viúva, aí a viúva fala, não, mas eu não tenho nada. Como assim? Será que Deus errou ou eu encontrei a viúva errada? Porque ele falou, Deus falou, vai, porque eu tenho uma viúva que vai te sustentar. Como é que Elias resolveu isso? Liberando uma palavra de autoridade e poder. Fala assim, não, faz o seguinte, o que você tem? Ah, eu só tenho um restinho aqui de farinha, azeite, vou fazer um bolo e a gente sobrevive, se sobreviver, senão eu e meu filho vão morrer. Aí libera uma palavra. Fala, não, vai lá e faz, mas traga primeiro para mim. Traga primeiro para mim. E aquela mulher obedece. E a Bíblia diz que não faltou azeite, não faltou farinha, mas eles comeram muitos e muitos dias. Provisão que veio por uma palavra liberada. Volto a dizer, Elias não chegou para ela e disse assim, você está em dia com os seus dízimos? Você está em dia com as suas ofertas? Entende o que eu vou falar? Não fez isso. Falou assim, não vai lá e liberou uma palavra de autoridade e poder sobre a vida financeira e um milagre aconteceu. Do mesmo jeito que a moeda na boca do peixe, ali a farinha veio, ali o azeite veio e eles comeram muitos dias com essa palavra. Amém. Se você olhar no livro de 2 Reis, capítulo 4, tem outra passagem, Eliseu e a viúva do azeite de botija. Uma outra passagem parecida, mas não igual. Eliseu chega e aquela mulher que tinha 2 filhos que iam filhar escravos por causa da dívida do marido, diz assim, olha, eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho como me sustentar. E aí a palavra diz que Eliseu libera uma palavra de autoridade e poder. O que você tem? Ah, o que eu tenho é um restinho de azeite no botija. Então vai agora nos vizinhos e pega todas as vasilhas que os vizinhos têm entrado e derrama desse azeite nas vasilhas. E a Bíblia diz que ela derramou e enquanto tinha vasilha, o azeite foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Aquela mulher enriqueceu. Enriqueceu, não é que ela teve um pouquinho de azeite. Enriqueceu, porque diz que ela pagou a dívida dos filhos, que os filhos virariam escravos, como era a lei na época, e viveram do resto. Ou seja, e viveram, não é que tipo assim, e
viveram mais um tempo. Não, e viveram do resto que sobrou, ou seja, virou um suprimento definitivo na vida deles. Algumas pessoas dizem que ela abriu uma empresa de azeite, ela se tornou uma empresária, ela e os filhos ali, porque o azeite foi muito abundante, aquilo virou moeda de troca, aquilo virou provisão para a vida deles. O que essas histórias, queridos, têm em comum? Primeiro, que a provisão não veio pela capacidade profissional deles. Sim ou não? Não veio. Ainda que Pedro soubesse pescar, mas ele não precisou usar todo o conhecimento de pescaria dele para pescar um peixe. Ele simplesmente obedeceu. Não veio pelas habilidades excepcionais que ele tinha, pelo conhecimento, pelo nível de estudo, pelo nível de cursos, pela capacitação profissional, não veio por nada disso. Veio apenas pela fé em obedecer a palavra de autoridade liberada. Queridos, uma palavra liberada na nossa direção tem mais poder do que anos de estudo e de conhecimento. Uma palavra de autoridade liberada na nossa direção tem mais poder do que todos os estudos aprofundados que você pode fazer em qualquer área da sua vida. Tem mais poder do que tudo isso. Isso não quer dizer que a gente vai dispensar o estudo, vai dizer, não, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, gosto de aprender, gosto de me aperfeiçoar. Tudo que eu faço, eu estudo muito para fazer. Não faço de forma aleatória. Tudo que eu já trabalhei, eu me aperfeiçoei sempre. Mas não é suficiente. Não é suficiente. O que vem a ser amplamente suficiente na nossa vida é a gente obedecer com fé a palavra de autoridade que nos é liberada. Então Deus tem uma palavra liberada para a tua vida. Deus deu uma direção para a tua vida. Quem estava aqui quinta-feira na célula, obrigado, Rosa. Na célula quinta-feira, quem ouviu o testemunho da Rosângela? Que ela deu sobre uma palavra que eu liberei sobre a vida dela. Ela simplesmente obedeceu a palavra. Agora, na próxima quinta, ela vai dar o testemunho do que foi esse final de semana. A experiência que ela teve lá em Limeira. Profissional. Porque ela estava em dúvida. E enquanto ela estava orando a Deus aqui na sala, eu estava consagrado no quarto. Que segunda-feira foi um dia que eu fiquei 24 horas lá consagrado no quarto. E Deus falou comigo. E eu vi e liberei uma palavra que ela precisava obedecer. Que ia contra o que ela estava querendo fazer. Aí está o detalhe. Ela queria levar o maior número de produtos possível. E Deus falou para mim assim, ó, não leve. Leve só o que der para levar. Não se preocupe com isso. Porque lá Deus vai gerar relacionamento. Foque em relacionamento. Não na tua capacidade produtiva. E ela obedeceu. E ela levou lá só 10 caixinhas lá só para apresentar o produto dela lá no curso. Mas ela foi e depois ela vai testemunhar o que aconteceu nesse final de semana, inclusive como Deus a usou naquele lugar que ela foi para aprender, ela não foi para como Deus a usou. Por quê, queridos? Porque todos nós precisamos de uma palavra liberada. Você precisa ir diante de Deus e falar, Senhor, qual é a palavra liberada para a minha vida financeira? Qual é a palavra que o Senhor tem para a minha direção? Às vezes você está muito preocupado com as injustiças aí do mundo. Queridos, eu vou ser sincero, eu não quero o PT governando esse país. Mas se for o PT, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça. E eu vou prosperar no tempo do PT. Eu vou prosperar no tempo de Bolsonaro. E eu vou crescer e eu vou frutificar. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Para vocês. Então, todas as igrejas orando por um grande avivamento. Sim ou não? Sim. Quem quer que esse avivamento vai vir? Amém. Então deixa eu te falar uma coisa que é duro de ouvir. Avivamento só vem em tempo de perseguição. Então, para o avivamento vier no Brasil, o PT tem que ganhar, não o Bolsonaro. Exatamente. É ao contrário, não tem na história do cristianismo um avivamento em tempo de paz. De bonança, exatamente. E aí, o que nós queremos? Vocês estão compreendendo como a gente precisa começar a raciocinar com a mente de Deus e não com a nossa? Eu não quero PT, tá? Que fique bem claro. Não vou nem cortar isso do vídeo, que vá para o ar. Eu não quero. Eu não concordo, os princípios deles são terríveis. O que eles querem para o Brasil e para o mundo é desastroso. É desastroso para a humanidade. Mas quando a gente fala de avivamento, é
reforma só veio quando o império, quando houve a perseguição. Os avivamentos só vieram quando a igreja estava sendo moída. Aí o poder de Deus veio e mais uma vez na história falou: quem manda que sou eu. Vocês entenderam? Então, se a gente não mudar, por que eu dei esse exemplo? Porque a gente precisa transicionar nossa mente e começar a pensar como Deus pensa para a nossa vida financeira. Começar a pensar como Deus pensa e não ficar se deixando subjugado pelo pensamento do mundo. E começar a transicionar a nossa mente. Aqui a gente vê que Jesus sempre se adianta aos seus discípulos quando esses estão passando por algum problema. Se é discípulo de Jesus, Deus já se adiantou em relação à sua questão, ele já tem saída para a tua questão. Ele teve saída para a questão de Pedro, ele teve saída para a questão de Elias, ele teve saída para a questão da família lá da viúva de Eliseu. Ele já se adiantou, mas muitas vezes a nossa mente não alcança essa direção que ele está dando. Porque a direção de Deus não vai ser convencional para a tua vida, vai ser sobrenatural. Às vezes ele vai mandar você ficar num lugar que você não quer mais ficar. Às vezes ele vai mandar você perseverar num lugar que você não quer mais perseverar. Às vezes ele vai mandar você sair do lugar que você sonhou a vida inteira. E aí? O que nós vamos fazer? Pedro tinha a esperança que a vida dele fosse pesca, e Deus falou: você não vai mais pescar. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente fica bitolado, obstinado, a palavra melhor, obstinado, numa coisa que Deus não tem para nós, que Deus não quer para nós. Cuidado com isso. E ao mesmo tempo nós não queremos viver aquilo que Deus tem para nós, porque a gente é cheio de conceitos de justiça, de injustiça, porque eu não acho certo, porque eu acho que deveria ser assim, porque eu acho que deveria ser assado. Vamos morrer para tanto achismo, para tanto conceito. A gente é o que o pessoal brinca hoje na internet, né? Por causa da internet, hoje todo mundo tem opinião para tudo. Na época da pandemia, todo mundo aqui virou infectologista. Todo mundo tinha opinião. Acabou, começou a guerra. Não é assim? Começou a guerra, todo mundo ficou especialista em guerra. Hoje estamos todos cientistas políticos. É ou não é? Todo mundo é cientista político aqui. Todo mundo tem opinião para política. Para de tanta opinião para tanta coisa e vamos ver qual é a opinião de Deus. Qual é a palavra de Deus? Qual é a direção de Deus? Qual é a palavra de autoridade e poder que Ele tem para mim e para a tua vida financeira? Para a gente parar de ficar sempre patinando em coisas que já era para ter rompido. Isso não quer dizer isentos de lutas. Isso não quer dizer isentos de provas, que Deus muitas vezes permite para o nosso coração ser provado. Aí entra dízimos e ofertas. Como você está entendendo? Aí entra. Aí Ele vai provar. Então, não quer mais patinar, queridos. Não precisa mais ficar patinando, incorrendo nos mesmos erros. Entendeu? Gastando mais do que ganha, não administrando bem, se deixando levar por achismos. Não, isso daí a gente já tem que ter vencido. A gente precisa vencer. A nossa mente precisa transicionar essas coisas. E aí vamos deixar que as provas que Deus permite venham provar onde está o nosso coração. E aí sejamos aprovados. A gente nem chega, eu sinto isso, a gente nem chega nas provas reais de dízimos e ofertas, sabe por quê? Porque a gente já é reprovado na forma de pensar. A nossa forma de pensar ainda não alcançou o que Deus tem para nós. Amém? Não adianta ficar clamando por provisão. Não há respaldo bíblico para isso. Mas há respaldo para liberarmos palavras com autoridade sobre a finança. Oh, Senhor, manda provisão. Ele manda provisão diariamente. Você está aqui hoje porque Ele manda provisão diariamente. Nós estamos aqui hoje porque Ele não nos desampara. Se Ele nos desamparar, a Bíblia mentiu. Ele diz: eu não vos desamparo. Não há desamparo de Deus nas nossas vidas. Amém? Então às vezes a gente fica nesse clamor por provisão, vamos orar por provisão. Não, vamos decretar a provisão. Vamos manter a nossa mente voltada para princípios de não ser inadimplente, de não abrir legalidade, e vamos liberar a palavra. Vamos liberar a palavra. Queridos, Deus vai colocar palavras nos seus lábios que vão mudar a tua história financeira. Alguém recebe? Em nome de Jesus.
mas é liberar a palavra. O Flávio deu uns testemunhos aqui, um tempo atrás, lá na fábrica, que eles estavam com dificuldade de acertar uns detalhes técnicos, e não tinha, e os especialistas estavam lá e ninguém achava solução lá, e aí eles oraram, e aí falaram assim, ó, muda daqui, estou dando um exemplo, tá? Muda daqui para cá. Todo mundo olhando e falou, mas qual a diferença? Tá aqui, pôr para cá. Era uma coisa simples, era uma coisa que a princípio não dava, não parecia dar resultado nenhum. Mudou, fluiu lá o que precisava, começou a produzir. Essa é a palavra liberada. É isso que nós precisamos ter nos nossos lábios. Essa é a palavra de autoridade e poder que Deus respalda sobre as nossas vidas. Nós precisamos viver isso em nome de Jesus, amém? Abrir a boca do peixe, fazer o bolo primeiro para o profeta, pôr as vasilhas vizinhas emprestadas, não estão ligados ao conceito natural de ganhar dinheiro. E precisamos saber disso. Amém? Deus quer que você entre no conceito sobrenatural de ganhar dinheiro. Uma provisão sobrenatural, uma provisão que vem além, que vai além do que a nossa capacidade produtiva pode gerar. Se não vivermos isso, queridos, que diferença tem em relação a qualquer funcionário, empresário, empreendedor que existe no mundo? Tudo isso todo mundo faz. A nossa diferença está no Senhor. A diferença para a nossa família viver em paz está no Senhor. A diferença para a nossa finança prosperar está no Senhor. A diferença para a nossa saúde ser sustentada está no Senhor. Senão, perdeu o sentido. Senão é igual ao mundo. Senão é igual a todo mundo. E nós não somos iguais a todo mundo. A Bíblia diz que nós não somos. A Bíblia diz que você é propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa, povo eleito, raça eleita. Não é eleito, fomos eleitos por Deus, fomos levantados por Deus, fomos chamados por Deus. Então na nossa vida financeira também não pode mais ser comum. Não é só incomum nos resultados, é incomum no procedimento, na forma de pensar, na forma de ver, na forma de vislumbrar. Jesus tinha essa palavra de autoridade e poder. Por quê? Porque ele honrava os seus compromissos. Guarde isso no seu coração. Nós fomos um povo chamado para honrar os nossos compromissos, para sermos fiéis mesmo, as pessoas olharem para nós e o nosso nome. A Bíblia diz, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Não adianta nada ser muito rico e ter um nome comprometido. Não adianta. Não adianta. A Bíblia diz que o bom nome vale mais. Então, as pessoas vão ver sim o resultado financeiro, também vão ver. Vão ver a gente prosperando, também vão ver. Mas nós não seremos reconhecidos pelo tanto de bens que nós temos. Nós seremos reconhecidos por causa do nosso nome. Olhar e falar assim, olha, ali vai uma pessoa fiel. Ali vai uma pessoa de honra. Ali vai uma pessoa que honra os seus compromissos. Ali vai uma pessoa que não se esconde. Ali vai uma pessoa que acredita. É isso que Deus quer nos dar. Esse é o princípio para uma palavra de autoridade e poder sobre a nossa vida financeira. Amém? Vamos orar por isso?